Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise um pouco mais prática do que de costume, né? Porque muitas das análises que eu tenho feito são basicamente estudos e acrescentam teorias da palavra de Deus, mas hoje a gente vai trabalhar mais diretamente com um estudo de caso. Nós vamos trazer para nossa análise a vida de Caleb, um personagem bíblico bastante conhecido, com uma história, né, de fé e de perseverança em estar seguindo a Deus. E nós vamos entender como ele pôde mudar a sua história e como que se concretizou na sua própria vida as palavras que o próprio Jesus ele vem falar de que a quem tem será dado, né? Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E no caso de Caleb, nós vamos fazer essa análise baseada, né, no que ele tinha, ou pelo menos no que a palavra vai nos revelar, de que naquilo que ele passou a ter e como aquilo que ele passou a ter foi multiplicado. Caleb ele tem uma história bastante interessante, porque ele não era hebreu, né? A Bíblia deixa ali bastante claro que ele fazia parte dos queneus, né? Um povo que era lá de parentesco com o sogro de Moisés, né? Nós sabemos que quando Moisés ele foge do Egito, ele fica um tempo no deserto e aí ele conhece lá conhece a sua esposa, casa e fica morando com ela algum tempo antes que Deus o chame para retornar ao Egito. E é desse povo que, né, vai provir ali os queneus. Segundo alguns históricos, né, arquivos históricos e também registrado pela própria Bíblia, nós podemos confirmar isso lá no livro de Juízes, quando o povo de Judá, a tribo de Judá, ela vai tomar posse da sua área de terra, os queneus vão junto com o povo de Judá, mas eles não habitam na herança de Judá, eles vão para o deserto do Negueb, né, onde tem lá também os amalequitas, e eles ficam como nômades, ou seja, ali naquela região do deserto lá de Judá. Interessante é que a primeira análise que a gente tem que fazer a respeito de Caleb é que Caleb era alguém que tinha tudo para não ter nada, né? A gente não sabe o momento certo, se ele já estava no Egito e sai junto com o povo, isso não ficou muito claro, se ele vai depois com o encontro de Moisés, quando o próprio povo fica sabendo, né, que Moisés, depois de algum tempo morando, vai resgatar aquele povo do Egito, e depois da saída do Egito, seu próprio sogro também vai vê-lo, né, leva a sua esposa, vai com seus filhos também, então a gente não sabe em que momento. O interessante é que o livro de Números, que já retrata, ele já nos traz a informação da peregrinação do povo, ou seja, quando o povo ele está no deserto, naqueles 40 anos de deserto, ele vai enviado como representante da tribo de Judá. Embora ele não fosse, né, um judeu, não fosse um representante daquela tribo. E vão 12 espias, cada um representando uma das tribos. Caleb e Josué ficaram famosos nesse episódio por conta da sua perseverança. Entenda que nesse momento ele não tem nada, porque qual é o papel do espia? O papel do espia ele é reconhecer. O papel dele, a partir daquele momento, era fazer um raio-x daquela terra, dizer o que ela tinha de bom, né? Fazer um reconhecimento dos perigos que havia para uma determinada invasão, porque o povo que estava entrando já tinha uma noção de que haveria lutas e precisavam reconhecer o território do inimigo. E se a gente parar para analisar, é bem provável que muita gente tenha pensado, ainda bem que esse cara foi, porque, né, ir para reconhecer uma terra desconhecida, você está correndo o risco de, na verdade, não voltar. Porque, e aqui a gente está falando de uma forma humana, é claro que se você pensar na questão da fé, Deus nos guarda por todas as situações, mas para quem ficou,
e aqueles homens vão se aventurar por uma terra estranha, e eram somente 12, né, homens, ou seja, pouco podiam, contra uma cidade, contra um exército, contra situações difíceis. E então, o que que acontece? Eles voltam de lá impressionados, dizendo que a terra era muito boa, trazem do fruto da terra, mas eles ficam mais impressionados ainda com o tamanho dos habitantes que eles viram, né? Homens de grande estatura. E essa palavra ela cai em cheio no coração daquele povo e espalha, ou seja, o coração do povo derrete naquele momento e eles esquecem de tudo que Deus tinha feito. E aí, Caleb, lá no capítulo 13 de Números, ele fala: não, vamos subir contra a terra e vamos tomá-la. Mas os outros não vão continuar falando e vão dizer que a terra é de gigantes, de maneira que se encerra o capítulo 13 e já se começa o capítulo 14 falando numa rebelião, numa revolta, ou seja, vamos levantar um capitão para voltar ao Egito. E esse princípio de rebelião, de revolta, né, Moisés e Arão, que eram os líderes do povo, né, se jogam ao chão, clamando lá a Deus. Mas Caleb e Josué, eles, no versículo 7 ali do capítulo 14, eles vão falar ao povo e tomam a palavra dizendo que a terra é muito boa, mas que se Deus se agradasse deles, eles poderiam, né, para não temer aqueles habitantes. E aí acontece que o povo se revolta contra os dois, contra Caleb e Josué, ainda querem apedrejá-los, e a glória de Deus aparece, Deus mais uma vez ameaça destruir aquele povo, e Moisés novamente vai interceder. E Deus, o que acontece? Deus aceita a intercessão de Moisés, mas ele diz o seguinte, ele diz que todo daquele povo ali que viu as maravilhas, lá no parte do versículo 21 do capítulo 14, as maravilhas que Deus tinha feito no deserto, né? E que negaram Deus aquelas 10 vezes, morreriam ali mesmo no deserto. E, né, que nenhum deles veria a boa terra, a não ser Caleb, porque nele houve um outro espírito, ou seja, o espírito de ter perseverado em seguir a Deus. E que mais ainda, e aí é que está a grande sacada dessa história, é que Caleb agora ele passa a ser também um herdeiro diretamente da boca de Deus, passa a ter uma palavra de promessa sobre a vida dele. E agora ele recebe duas palavras tremendas. Uma é de que ele ia viver, né, enquanto toda aquela geração ia morrer. E o outro é que ele ia possuir aquela terra, a terra que ele pisou, a terra dos gigantes. E Deus fala ainda para aquele povo que, como eles disseram, né, aos ouvidos dele, que Deus levou ali para os matar, eles realmente iam morrer ali no deserto, onde estavam dizendo que Deus havia levado para matá-los. E olha só que interessante. E é onde que a gente vai entrar com essa palavra? Que a quem tem será dado. E aí a gente vê que a fé é um componente muito interessante disso. Por isso Deus fala, né, que o justo viverá da fé. Porque a fé é a primeira coisa que você tem que ter para que te traga. Então, a quem tem será dado. Quem tem fé vai ser dado. A fé é aquele primeiro ingrediente que é invisível aos olhos das pessoas, mas é o fato gerador de novas conquistas. É o fato gerador de bênçãos. É o fato, assim como a gente tem já o entendimento de que se lança na terra uma semente e dali vai vir uma colheita, porque você vê, mas você não vê o processo que ocorre embaixo da terra, né, dessa multiplicação, assim também é a fé. Ela acontece no mundo espiritual, ela acontece no mundo invisível. E Caleb é aquele que ele dá, né, a fé. Porque você vai notar que muita gente ali não teve fé, eles temeram, mas Caleb ele vai perseverar. E aonde foi que Caleb perseverou? Foi justamente aonde muita gente falhou. Como o próprio Deus já tinha dito na saída do Egito, lá em Êxodo, né, que se obedecessem à voz de Deus e seguissem o anjo, né, que o Senhor seria o quê? Inimigo dos inimigos deles e adversário dos adversários dele. E Caleb, ele muito bem entendeu essa palavra. Então ele disse, basta que o Senhor se agrade de nós. E ali, aquele que não tinha nada, aquele que tecnicamente nem herdeiro era
pelas tribos, ele passa não só a ter um direito, como também passa a ter a garantia de que viveria e retornaria àquela terra. E a gente vai concluir isso vendo lá em Josué, né, no capítulo 14, Caleb ele vai pedir a Josué as terras que o próprio Deus já havia prometido a ele, a Moisés, e no capítulo 15 de Josué, Caleb ele vai lá expulsar, vai estar expulsando, né, os gigantes e vai estar tomando aquela terra. E a gente vai entender que Caleb ele realmente recebeu muito mais do que ele tinha, porque ele ainda vai profetizar de que quem tomasse Kiriat Sefé, porque ele toma Kiriat Arba, que é Hebron, e profetiza sobre uma outra cidade. Não só adquiriu fé, não só viveu até lá, não só adquiriu uma herança prometida diretamente por Deus, como ainda se tornou um profeta, aquele que liberou uma palavra de quem tomasse a outra cidade, ele daria sua filha por mulher. E vai lá o seu sobrinho Otiniel e toma. Então esse é um grande exemplo de alguém que no momento não tem nada e que aquela dificuldade se transforma em tudo para ele. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos ter essa percepção de que muitas vezes estamos aparentemente fazendo pequenas tarefas, coisas simples que são dadas às pessoas mais comuns, mas que dali é uma grande oportunidade para você fundamentar a sua fé, que dali é uma grande oportunidade para atrair aquilo ali. Você vai dizer a Deus, eu tenho. E a partir daquilo que você tem, é o que você vai atrair todas as outras coisas. Que esse exemplo de Caleb ele sirva para nós entendermos que a fé, embora sendo espiritual, ela é aquilo que nós precisamos ter para trazer para nós todas as outras coisas, inclusive as físicas, inclusive as espirituais, as materiais, as emocionais, que ela seja realmente o nosso ponto de partida. Que Deus esteja abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.